Quero convidar aqui o apóstolo Ricardo Costa, ele que está com a Andréia, sua esposa. Fique em pé, filha. Olha aí para o povo. Essa aqui é a esposa do apóstolo Ricardo, Andréia. Ele está todo de azul, todo blue. Eu quero apresentá-lo para os que não conhecem. Apóstolo Ricardo é um filho. Há 2 anos atrás, mais ou menos, né, filho? Mais ou menos isso, né? Ele me procurou, pediu para estar junto, para andar comigo. E tem sido um tempo maravilhoso desfrutar da companhia desse casal. Um casal que Deus tem usado muito no sentido de treinamento da igreja, libertação, cura interior. Eles trabalham muito isso. O apóstolo Ricardo tem uma unção de cura extraordinária, faz muitas cruzadas voltadas para curas e milagres. É um menino de Deus extraordinário, uma família exemplar, de bom testemunho. Nós temos acompanhado a vida deles todo esse tempo e eles são uma inspiração. Jovens, mas com potencial tremendo. E eu quero hoje convidá-lo. Ele sempre vem aqui, sempre sentou ali quietinho, né? Sempre participando aqui como filho, ouvindo, aprendendo. E hoje ele está aqui para nos ministrar dentro do tema do ano. Então, quero que os irmãos possam recebê-lo assim de coração aberto e vamos abençoá-lo. Santo Deus, abençoamos a vida do teu servo e pedimos que ele seja instrumento nas tuas mãos para falar com toda liberdade no Espírito aquilo que precisamos ouvir do Senhor nesta manhã. Que o Senhor continue falando com a sua igreja. Embora o Senhor tenha falado tanto conosco, a gente precisa também responder a tua voz. Eu sei que às vezes o Senhor cansa de falar e a gente não faz o que o Senhor manda. Isso te entristece muito. Mas, Senhor, nós queremos reconhecer que a tua voz é preciosa, é importante, nós precisamos dela. Te pedimos que o Senhor não desista de falar conosco. Nós precisamos dessa voz que nos dirige e nós queremos poder obedecer a tua voz. E se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não abriu o coração para ouvir a tua voz e obedecer, que hoje seja um dia marcado para isso, para que haja decisão neste lugar do teu povo em obedecer a tua voz em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Bom dia, povo de Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga feliz. É muito bom estar com vocês aqui. Como o apóstolo Eduardo estava falando, subir aqui dá um nervosismo. Sempre venho aqui para receber. E é muito bom estar aqui recebendo esse alimento que todo domingo é servido. E vir em um dia para servir, em um dia para pregar, é um desafio gigantesco. Deus sabe o quanto que eu orei e falei: Senhor, não deixa Ele me chamar para pregar lá não. E o Senhor disse: 2020 vai passar, 21 vai passar, 22 vai passar, mas 23 não. E hoje estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco. Confesso, estou nervoso, porque pregar com o seu pastor assistindo não é fácil, mas acredito que o Senhor vai trazer uma palavra que vai de encontro ao coração de cada um. E diante desse tema, buscando excelência no cumprimento do propósito, é um tema que a gente vem discutindo muito na nossa escola. Nós temos uma escola chamada Escola do Avivamento, onde a gente procura treinar pessoas para que elas cumpram o seu chamado e cumpram o seu propósito aqui na terra. E a pergunta que mais me fazem é exatamente essa: como é que eu faço para descobrir meu propósito? Como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Por incrível que pareça, ainda é uma incógnita que tem na mente, na cabeça de muita gente. E eu acredito que muitos que estão aqui já estiveram em algum momento, já se pegaram em algum momento da sua vida, pensando: por que eu vim para essa terra? Por que eu estou aqui?
Por que que eu estou nesta igreja? Por que que eu estou aqui nesse planeta, nesse mundo? Por que que o Senhor me chamou para quê? Acredito que muitos de nós já paramos para nos fazermos essa pergunta. E hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, pastor. Está ali. E diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vamos ler todo mundo junto o que está escrito? 1, 2, 3, vamos lá? Paulo, amém. Eu gostaria que você gravasse na sua mente a primeira coisa: servo, diga isso, servo. A segunda, diga chamado. E a terceira, diga separado. Parece coisas iguais, mas não são. E a gente vai entender ao decorrer do que nós vamos ouvir hoje. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia também no livro de Josué, capítulo 1, versículos 6, 7. Versículos 6 e 7. É um versículo que todos conhecem. Acredito que já pregaram aqui inúmeras vezes em cima desse versículo em si, desses versículos. É uma palavra que você ouve muito e todas as vezes que a gente está passando por alguma situação na nossa vida. E diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Diga amém. Um dos grandes conflitos que há na vida das pessoas é exatamente o que eu falei no início. Qual que é o meu chamado? Para que eu fui chamado? Por que eu estou aqui? Se você observar, às vezes as pessoas acreditam, quando a gente faz essa pergunta, ela diz: eu fui chamado somente para estar adorando a Deus. Alguns acreditam que elas foram salvas ou separadas somente pelo plano da salvação, unicamente pelo plano da salvação. Eu acredito, e eu sempre digo isso, que Deus não te separou e não te salvou para estar aqui conosco, para estar aqui somente pelo plano da salvação. Porque se fosse somente pelo plano da salvação, ou apenas pelo plano da salvação, então acredito que Deus te salvaria, te separaria, e exatamente no dia por exemplo, do seu batismo, ou naquele dia que você levantou a mão dizendo assim: eu aceito Jesus. No dia do apelo, naquele dia que você confessou, disse: Jesus, eu te aceito. Então, se fosse apenas pelo plano da salvação, naquele dia Ele te recolheria, te levaria para morar na glória com Ele, porque a partir daquele momento você não teria mais problema de cair em nenhuma cilada que o inimigo fosse propor ou colocar no seu caminho. Concorda? Então é certo que, se mesmo o Senhor, Ele te separando, Ele te salvando, ainda assim Ele permanece aqui nesse mundo, é porque existe um algo a mais que nós precisamos fazer. E eu tenho observado, quando eu leio a Bíblia e olho e vejo que em certos momentos Paulo, ele disse assim: não que eu tenha já chegado à perfeição, que eu tenha alcançado a perfeição,
mas para algo, para cumprir algo. E é certo que quando Deus ele nos separa, Ele tem sim um objetivo de nos separar para algo, para que a gente, principalmente, se você foi salvo, é para que através de você, outras pessoas elas também possam ser salvas. Mas aí entra aquela questão, o como que a gente faz isso, a partir de quê? Como que a gente, qual que é o nosso propósito de verdade? Eu costumo dizer, inclusive nos nossos treinamentos, que todo ser humano, toda pessoa que está nessa terra, o nosso propósito ele é comum para todos. Olha para o irmão que está do seu lado, tem gente que não gosta quando a gente faz isso, né? Não gosta de ficar interagindo com ninguém. Legal, eu gosto, você vai fazer até o final do culto. Vamos lá, olha para o irmão do lado e diga para ele, você sabe qual que é o seu propósito? Diga para ele, o seu propósito é igual ao meu. Seu propósito é servir. O nosso propósito nessa terra é exatamente servir. A alegria da vida é exatamente essa. É eu saber que eu não dependo de você, mas eu preciso de você para que eu possa cumprir o meu propósito de vida aqui. Eu não dependo de você, mas eu preciso de você. Ou você acha que você vai cumprir o seu propósito sozinho? Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente precisa do outro para cumprir. Quando a gente fala do propósito, imagina um corpo. Eu tenho aqui uma mão, tem a outra mão, tem os olhos, e cada um desses membros que estão ali no corpo, ele tem um propósito por ele estar ali. E a coisa mais deprimente ou traumática que poderia acontecer, e é isso que eu vejo nos dias de hoje, a maioria das pessoas que ela entram num estado, às vezes de depressão, ou às vezes entram num estado de profunda tristeza ou frustração, é porque às vezes elas estão colocadas ou elas estão desenvolvendo uma função pela qual não está alinhada com o propósito dela, com o que ela foi chamada para fazer. Imagina os teus olhos, eles estão aqui na frente da sua face, mas imagina se os seus olhos estivessem na lateral. Você ia olhar tudo que está aos teus lados, mas você com certeza ia dar com a cara na parede, ia dar com a cara no poste, porque você não está vendo o que está ali na tua frente. Imagina se as tuas mãos estivessem no lugar da perna, como não seria? O corpo ficaria meio torto. Então quando a palavra de Deus se refere a nós, como membros desse corpo, saiba que cada um de nós, como membro, nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos um porquê e nós temos um como a gente vai se mover. E para que a gente compreenda com mais detalhes isso, eu geralmente gosto de separar algumas coisas que no dia a dia você vai sempre se deparar com isso. São 3 coisas, por exemplo, aptidão, diga isso, aptidão. Vocação e chamado. São 3 coisas que, quando a gente entende o que quer dizer isso e a separação de cada uma coisa dessa, a gente consegue alinhar e começa a ficar muito mais claro o porquê que a gente está aqui e o que a gente tem que fazer da nossa vida. Entenda que aptidão é aquilo que você praticamente nasceu com aquilo. É aquilo que você, sem muito estudo, você consegue desenvolver. Imagina qual é o nome do irmão? Israel. Imagina que o irmão Israel, ele tem aptidão para música. Você fez aula de música? Foi para a escola? Foi, ele foi. Mas tem gente que não vai, que não faz aula de música, que nunca foi numa escola. Pega um violão, começa a tocar e aprende sozinho. Você sabia que eu também sei tocar, né? E eu aprendi tocar violão, sabe como? Vou te contar. Eu gostava tanto de música. E eu ficava olhando ali o povo tocando, e na minha rua tinha várias igrejas, e a gente não era evangélico. E eu via os jovens passando cada um com violão, e eu fui criado num regime muito rígido. Minha avó não deixava a gente brincar na rua quando criança não. E eu ficava na porta, ali no terraço de casa, trancado, no cadeado, e eu via os meninos passando, cada um com o seu violão na costa. Eu dizia, um dia eu vou aprender esse negócio. Completei 16 anos, comprei um violão para mim. Aí tinha um senhor que ele dava aula, um senhorzinho que era da igreja quadrangular. Eu chamei ele e falei assim, o senhor podia me ensinar violão? Ele falou, posso?
Aí ele ia lá para casa e ele não tinha violão, mas ele dava aula para os meninos. Ele ia lá para a porta da casa, 6 horas da tarde, pegava o violão e ficava tocando, mas não me ensinava. Ele tocava das 6 horas até meia-noite e não me ensinava. E eu sou desenhista também, para quem não sabe. Eu pegava e ficava olhando os dedos dele na nota do violão e eu ficava desenhando os dedos dele no braço do violão, do meu estilo. Quando ele ia embora, eu pegava o violão e ficava tentando imitar o que ele estava fazendo. E foi assim que eu aprendi a tocar violão. Ou seja, eu nasci com aquele gosto. Tudo que eu pegava eu fazia um barulho. Eu tirava uma melodia. Era com as panelas, era com os copos. Eu vi uma vez na televisão o pessoal colocando um monte de taça, colocando água e batendo e fazendo música. Eu falei, um dia eu vou fazer esse negócio também. Peguei as taças de cristal da minha avó, quebrei umas 3, ela quase me mata, mas tá tudo certo. Isso é aptidão. Você nasce com isso e você vai desenvolver sozinho. Agora tem a vocação. O que é a vocação? A vocação é aquilo que você aprende. Imagina, do que o irmão trabalha? Ele é projetista serralheiro. A aptidão dele é música, mas a vocação dele é projetista serralheiro. Então, eu poderia ser um músico também por aptidão, mas eu poderia ser um médico por vocação. Estudar e desenvolver esta habilidade, desenvolver esse conhecimento, aprender e me tornar isso. Vocês estão entendendo aqui? Sim? Sim? Então, existe a outra coisa, que o chamado. O chamado não é aquilo que você tem tendência a fazer. O chamado não é a vocação, aquilo que você aprende a fazer. Mas o chamado é aquilo que Deus, Ele te chama e quer que você faça. Então, às vezes quando a gente se depara com isso, a gente acredita muitas das vezes que o chamado é porque Deus vai querer que a gente faça alguma coisa e que aquela coisa vai ser extremamente pesada. Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes aquilo que Deus nos chamou para fazer não vai ter, a gente não vai conseguir de prontamente, como a gente desenvolveu algo por aptidão ou por vocação. Mas acredite, tudo aquilo que Deus te chama para fazer, você vai conseguir desenvolver e vai conseguir desenvolver com excelência, porque se Ele te chama para desenvolver algo, tenha certeza que Ele vai estar do teu lado, te ensinando como conduzir cada coisa que você pôr a mão. E isso é uma realidade. E quando a gente fala de chamado, a gente entende que nem todo mundo foi chamado para tudo, gente. E aí, às vezes, dentro da nossa rotina, da nossa vida, ou até mesmo dentro da igreja, a gente se depara com situações que a gente fica desconfortável. Alguém já se pegou num conflito de comparação? A gente está vivendo um período agora que parece que a gente se compara com tudo. O que está na moda é a gente comparar as mídias sociais. Quando alguém chega pra gente e fala assim, me fala teu Instagram. Aí eu falo, eles olham, nossa, você tem 126 mil, eu só tenho 1000. Aí as pessoas entram naquela comparação e se acham menores, outros se acham maiores. Mas quando a gente fala de chamado, todo chamado ele está alinhado a um propósito. E o fato dele não ter uma visibilidade igual a outra, isso não quer dizer que o propósito é menor ou maior do que o outro. Para você entender com mais detalhe o que é chamado, eu estou aqui pregando e estou me segurando, porque quem me conhece, quem já viu minhas ministrações, sabe que eu sou aquele canela de fogo. Eu ponho fogo na igreja. E aí às vezes as pessoas me perguntam assim, ô Ricardo, me responde uma coisa, como é que ser canela de fogo desse jeito, como é que o apóstolo Agostinho te suporta? Já me perguntaram isso, apóstolo. Aí sabe o que eu respondo para eles? Eles dizem assim, ainda bem que não é o pastor que escolhe a ovelha. Ainda bem que é a ovelha que escolhe o pastor, porque se fosse o contrário ele não queria ser meu pastor não. Eu sou muito espoletado. Mas a verdade é que cada um tem um chamado.
E para alguém que tem um chamado, que vive com o pé no acelerador, Deus vai colocar alguém que tem um chamado para puxar o freio, para equilibrar a coisa. Então, é assim. Então, veja bem, às vezes a gente tende a ter esses comparativos, até mesmo dentro da igreja, porque eu queria muito fazer ali o que o irmão pediu para que eu fazer aquilo que o irmão ali faz, porque aquilo ali traz mais visibilidade. Eu queria estar ali na igreja pregando, eu queria estar ali cantando, louvando. Gente, eu queria louvar. Eu gosto de música, eu queria louvar, sabia? Mas eu com a minha voz de taquara rachado, eu ia expulsar até os anjos do lugar. E eu sei disso. Mas aí eu vou fazer outras coisas, aquilo para que Deus me chamou, que é transformar vidas através do ensinamento e de treinamentos. Então saiba que, olha só que coisa interessante. Às vezes a gente fazia treinamentos lá na nossa igreja, e eu sempre separava as equipes, e às vezes eu deixava uma equipe, eu dizia, olha, vocês vão cuidar, por exemplo, do banheiro. Eu não quero ver esse banheiro sujo. E aí o pessoal falava, não, tudo bem, pastor, pode deixar que a gente vai tomar conta desse negócio. Alguém já foi em algum lugar, num treinamento, e viu alguém elogiar, não elogiar o treinamento, mas, ou melhor, não elogiar o evento em si, mas elogiar o banheiro? Pois é, saía gente da igreja falando, elogiando o banheiro. Falava assim, em todo lugar que eu fui na vida, nunca vi um banheiro tão cheiroso. Agora você consegue imaginar se não tivesse alguém para cuidar daquele espaço? E olha a diferença que aquela pessoa fez. O apóstolo estava falando de mim, falando de uma unção, falando do ministério de cura, de libertação que a gente tem. E isso é muito legal. A gente fazer cruzadas de milagres e ver dezenas e dezenas de pessoas sendo curadas, recebendo milagre exatamente ali na hora, a olho nu. Nós fomos ministrar o mês passado aqui em Pirassununga. Foi Pirassununga. Foram 18 pessoas foram curadas, caroços desapareceram na hora, olho nu. 2 semanas depois a gente recebe testemunho, teve gente que foi curada de AIDS lá. Isso é maravilhoso, é ou não é maravilhoso? É ou não é? Agora, a palavra de Deus fala em Pedro que a gente precisa servir uns aos outros, principalmente ter zelo pelo aquele dom que a gente recebeu e servir uns aos outros com os dons. Aí a gente olha para Coríntios e vê lá os 9 dons do Espírito listados lá, e a gente fica buscando querer somente manifestar em um daqueles, e se a gente não está enquadrado em um daqueles dons que estão lá, a gente acredita que a gente não está sendo usado por Deus e que a gente não pode ser usado. E às vezes a gente entra num nível de ingratidão muito grande, porque a gente começa a dizer, Deus não me olha para mim, Deus não me usa, eu estou aqui, parece que eu estou só esquentando a cadeira, não faço nada, não sirvo para nada. E a gente acha que é isso. Só que a palavra de Deus fala de outros dons que a gente não leva em consideração. Toda igreja tem, por exemplo, toda igreja tem uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que é aquela que ela não está aqui em cima pregando, ela não está louvando, ela não está em nenhuma atividade que tenha visibilidade, mas toda vez que ela sabe que tem algum irmãozinho passando uma necessidade, ela vai mover mundos para tentar levar recursos para ajudar aquela pessoa. Já viu isso? Toda igreja tem uma pessoa assim. E a Bíblia fala inclusive do dom de socorro. Uma pessoa que faz isso, ela com certeza carrega o dom de socorro. A Bíblia fala do dom de conselho, de aconselhamento. Às vezes a pessoa ela não está aqui à frente, ela não está fazendo, não está pregando, e talvez se ela for colocada para pregar, talvez se ela for colocada aqui para desenvolver uma atividade dessa, talvez ela vai ter um infarto fulminante, vai cair aqui. É legal que às vezes a gente chega nas igrejas que tem aquelas oportunidades, e aí eu fico vendo, às vezes eles vão chamar um irmão que ele não quer, e não é o chamado dele pregar, falar, e aí alguém chama, vem cá para a oportunidade. O irmão vai aqui em cima e já cai no poder, né? Para não falar nada. Eu já vi isso acontecer. Caiu no poder, aí tiram ele, aí chama outro.
E talvez isso aconteça, mas a verdade é que, presta atenção, o melhor jogador de futebol do planeta, se ele for jogar numa posição que não é a posição dele, o que você acha que vai acontecer? Ele não vai desenvolver, ele não vai frutificar, ele não vai ser excelente naquilo. Mas saiba de uma coisa: quando você estiver no lugar aonde Deus te chamou, desenvolvendo o propósito pelo qual Deus entregou para você desenvolver, saiba que naquele lugar você será imbatível. E isso é uma verdade. E eu não estou dizendo que não vai haver situações desagradáveis. Eu não estou dizendo que não vai haver momentos que a gente vai ficar triste. Não estou dizendo que não vai haver momentos que você vai chegar e vai dizer assim: será que é isso mesmo para mim? A verdade é que quando a gente é chamado, veja bem, quando eu comecei a desenvolver, comecei a viajar, comecei a ministrar, e eu vi agora o apóstolo falando do cientista que vai vir ministrar aqui dia 21, que quando ele começou a falar, começou a defender uma tese, ele foi perseguido. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, a gente começou a ser perseguido também. E era muita gente atacando a gente. Chegou um momento da nossa vida, sabe aquele momento que você para e você vai orar e você, para todo lado que você vai, parece que você toma uma voadora, né? Pá! E você vai para o outro lado, pá! E você nem vê de onde vem. Aí chega aquele momento de oração, a gente vai orar lá no quartinho, só você e Deus, e aí tu começa a perguntar: Deus, será que o Senhor me chamou mesmo? Será que eu estou no lugar onde o Senhor quer que eu esteja de verdade? Ou será que eu estou fazendo alguma coisa pela minha cabeça? Na verdade, eu acho que o Senhor não me chamou, não. Eu acho que foi eu que acabei me auto-escolhendo para desenvolver algo. Surgem essas dúvidas. E aí um dia, a gente vai ministrar numa igreja lá em Minas Gerais. Cruzada de milagres. Eu passei um mês me preparando. Jejum, oração. Jejum e oração. Eu sempre faço isso quando eu vou ministrar em algum lugar. Apesar de eu receber um tema, mas eu sempre vou orar para ver o que Deus quer falar com aquele povo específico. E fui me preparar. Me preparei um mês para aquela cruzada de milagres, seriam 5 dias. Cheguei no aeroporto, lá o pastor foi me buscar. Logo no aeroporto ele disse assim: pastor, o culto é só à noite, já é de manhã, a gente tem tempo, dá para a gente ir fazer uma visita para um pessoal que está doente, já tem um tempo, estão lá. Eu falei: bora, vai, dá sim. E eu cheio de fé, estava indo para uma cruzada de milagres, gente, todo empolgado, bora, vai acontecer. Chegamos na casa daquele pessoal, o retrato que a gente encontra lá era uma mulher que eles montaram praticamente uma enfermaria dentro do quarto dela, balão de oxigênio, a mulher na cama, não se mexia, e eles disseram, foi um acidente, e ela entrou em coma, aí saiu do hospital, veio para cá e está aí desde então. E lá a gente começa a orar, passa a primeira oração, segunda oração, terceira oração, primeira hora vai embora, e a gente pensando, eu fui para uma cruzada de milagres e nada aconteceu. Nada estava acontecendo na primeira oração. Primeira coisa que vem o pensamento é: o que eu estou fazendo aqui? Porque quando a gente vai para um lugar e você acredita que Deus está te enviando, você acredita que o que vier, você vai matar no peito e vai resolver a situação. Primeira oração, nada acontece. 1 hora se passou, 1h30, nada. E aí eu falei: pastor, agora vamos continuar crendo. Levantamos, fomos embora. Eu saí daquela casa triste e até mesmo frustrado. Falei: olha, Deus,
eu vim para uma cruzada de milagres, eu vou ministrar milagres aqui, e a primeira pessoa que eu oro não acontece nada. Como é que eu vou orar agora nos próximos dias? O que eu vou fazer? A gente vai para o hotel e eu vou orar, preocupado com aquilo. Será que o Senhor me chamou mesmo? Primeiro dia de culto, à noite, fomos ministrar e parece que a glória de Deus desceu naquele lugar, que as pessoas começaram a ser curadas sem eu impor a mão em ninguém. E glória a Deus por isso, porque quando Deus quer fazer, independente se é a minha presença ou a de qualquer outra pessoa, se for só uma pedra, Ele vai fazer. E glória a Deus por isso. Primeiro dia, parece que o céu desceu ali. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, teve uma pessoa que falou assim: olha, eu nunca tinha visto milagre na minha vida. Agora para todo lado que eu olho tem milagre acontecendo, cara. Eu falei, quando Deus faz é assim. É coisa acontecendo. No quarto dia, mesma coisa. Quinto dia, era um dia só de avivamento, onde nós íamos ministrar somente batismo no Espírito Santo, nada de cura, nada de milagre, só batismo no Espírito Santo. O culto começou, era 7 horas. Quando deu 11 horas da noite, o povo ainda estava lá, não queria ir embora. E aí eu entreguei o microfone para os pastores, vamos encerrar. Aí eles veio aquela fila, fez aquela fila enorme. Fizeram aquela fila. E a gente vai ter que orar de um por um de novo. O Agostinho gosta disso. Orar de um por um. Depois que você orou por todo mundo, vai orar por todo mundo de novo. De um por um. Eu olho assim, o povo tem fome, né? Tem fome e tem sede. E vamos orar por todo mundo. Último dia. Ficou uma pessoa lá pro final. Uma mulher, lembro até hoje, com um vestido longo. Ela chegou perto de mim, olhou e falou assim: você não lembra de mim? Eu olhei para ela e falei: nunca vi você. Ela falou assim: você não lembra de mim? Mas eu lembro de você. Você foi na minha casa há 5 dias atrás e orou por mim. Eu estava numa cama. Lembra? Naquela hora eu juro que o coração ele deu aquela falhada. Eu fiquei amarelo e ela disse: e eu só vim hoje aqui porque o Senhor mandou eu te avisar, para que você nunca mais duvide quando Ele enviar você para algum lugar. Isso quer dizer que às vezes a gente, quando é chamado para alguma coisa, a gente acaba duvidando, sim. Só que a gente não precisa questionar o chamado do Senhor para a nossa vida. Porque saiba de uma coisa: todas as vezes que o Senhor nos chamar, Ele vai estar conosco do nosso lado. E é certo que tem hora que a gente enfraquece. Quem aqui já orou pedindo para Deus: Deus, me dá força para prosseguir? Seja sincero. Quem nunca pediu força para o Senhor? Tem gente que não levanta a mão nem para um nem para o outro. Eu vou levantar, não, vai que está errado, e aí não, então eu prefiro não votar nessa questão, né? Quando nós lemos o segundo versículo aqui, onde Deus ele chama Josué e diz assim: Josué, seja forte e corajoso. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: seja forte e corajoso. Isso, você vai falar isso de novo para ele daqui a pouco, espera aí. Porque a verdade é que quando a gente vai cumprir nosso chamado e cumprir o nosso propósito, às vezes a gente não tem clareza, e tem coisas que vão aparecer, que Deus vai mandar a gente fazer, que a gente vai olhar e vai dizer assim: eu? Mas não, eu não, é outra pessoa, isso não é para mim. Mas meu amigo, novamente eu vou repetir: aptidão é aquilo que você tem tendência a fazer. Vocação é aquilo que você aprende e desenvolve para fazer. Mas o chamado é aquilo que Deus quer que você faça. Independente se aquilo que Deus quer que você faça é algo que aparentemente é muito grande ou aparentemente muito pequeno aos teus olhos, mas se Ele te chamou para fazer, então Ele vai estar do teu lado para que venha a ser cumprido. E aí é certo que quando a gente olha algo que é fora da nossa realidade, a gente teme,
A gente tem medo. Isso é verdade. E aí tem momentos que a gente até começa e aí a gente se perde por não saber o que fazer e a gente se sente fraco. E quando a gente vai orar, a gente pede para Deus: Senhor, me dá força. E quando eu olho esse versículo, Deus falando com Josué e dizendo para ele: ei, seja forte e corajoso, porque eu serei contigo. Em outras palavras, não adianta você pedir força para Deus, porque se Ele está dizendo para você, seja forte e corajoso, é porque Ele está dizendo, existe uma essência dentro de você, que a força está aí dentro. Você busca essa força para cumprir aquilo que eu pedi para você fazer, e eu estarei contigo ali do teu lado, para que isso aconteça, para que seja cumprido. Você consegue compreender isso? Agora olha para o irmão de novo e diga para ele assim: seja forte e corajoso. Para de pedir força. Você tem que tirar a força daí. Você tem que tirar a força daí de dentro e extrair a coragem que tem dentro de você. Às vezes eu fico vendo. Isso acontece. Aqui eu acho que não acontece não. Aí tem um culto à noite, a gente vai fazer uma oração das 11 à meia-noite. Para toda a igreja vir, um exemplo. Aí chega no dia da oração, aí muitas pessoas vieram, outras não vieram. Perguntam: por que não veio? Eu cheguei tão cansado do serviço, eu não tinha força para absolutamente nada. Será que não tinha? Agora vamos analisar outra situação. Você está em casa, chegou cansado do serviço, aquele dia que você trabalhou de verdade, trabalhou muito, chegou morto em casa. Você só chega pensando assim: vou tomar um banho, trocar de roupa e descansar. Aí você recebe um telefonema que alguém da sua família precisa de você urgente. Alguém ficou doente, acidente, que Deus o livre, alguma coisa desse tipo. Você arranca a força da onde você nem sabia que existia, é ou não é? Então olha para o teu irmão e diga para ele: existe uma reserva de força muito grande dentro de você. Existe. E a gente que não sabe, a gente que não ora para isso, a gente que não dá a devida importância, mas isso existe dentro de nós. E se tem uma coisa que eu costumo dizer, que para que você desenvolva a excelência no cumprimento do teu propósito, descobrir o teu chamado. Por que você foi chamado? Para que você foi chamado? Por que você está aqui? É como eu falei agora há pouco, existem pessoas que talvez se você chamar ela aqui para pregar, ela vai ter um infarto, ela não vai conseguir desenvolver. Mas essa pessoa, ela faz uma diferença muito grande quando ela está aqui. Às vezes ela tem o dom de aconselhar, e quando ela vê um casal que está entrando em atrito e está quase beirando uma separação, e ela identifica isso, então ela chama o casal para conversar, e ela reata aquele relacionamento. Olha a diferença que ela fez. Ela não salvou só um casamento, ela salvou uma família. Às vezes ela salvou uma geração inteira, apenas com um conselho. Eu lembro a história de uma história que eu ouvi, um pastor norte-americano, um missionário. Ele estava numa igreja, foi pregar, e quando chegou nessa igreja, quando ele fez o apelo, uma pessoa levantou para aceitar Jesus, e era uma criança. Ele sai dali daquela igreja, vai para casa, e na casa dele ele chegou nervoso com a esposa, chegou carrancudo, bicudo. A esposa pergunta para ele: o que você tem? Eu preguei, fiz o apelo, somente uma pessoa aceitou Jesus. E aquela pessoa, e era uma criança. E quem era essa criança? Billy Graham. Olha para o teu irmão, faz uma cara de crente invocado para ele, diga assim: nunca subestime a força de um grão de mostarda. Porque faz diferença. Tem pessoas aqui, gente, no dia que eu cheguei, eu sempre falo isso. Quando eu falo do meu pastor, porque isso foi um momento que marcou.
No dia que eu vim falar com ele, eu disse: pastor, eu preciso de um pastor. E ele perguntou para mim assim: o que é que você espera de mim? Eu falo: eu não quero pregar na sua igreja, eu não quero nada, eu só quero uma pessoa para falar o meu coração, puxar minhas orelhas quando precisar, puxar o freio de mão, não deixar eu causar nenhum acidente por aí. E naquele dia, só Deus sabe como que eu estava por dentro ferido, de tanta coisa que tinha acontecido na minha vida. E naquele dia ele me deu um abraço, e aquele abraço curou feridas gigantescas em questões de segundos. Aquele abraço tirou de mim um peso gigantesco, e a partir daquele dia eu comecei a andar muito leve. Quantas pessoas já foram curadas, talvez aqui dentro dessa igreja, apenas com um abraço do pastor? Quantas pessoas foram curadas apenas pelo teu abraço? E quando a gente fala isso, é para que você dê mais importância nas coisas que você faz, e entender que você está aqui por um propósito de manifestar, sim, a glória de Deus e o reino de Deus aqui nessa terra, através de você. E eu não estou falando de você ser o crente chato que agora vai tentar enfiar a Bíblia de goela abaixo perto das pessoas que estão do seu lado. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa, ela dizendo assim: porque nós fizemos uma página de um treinamento comportamental do instituto que nós temos, e esse treinamento ele é para alcançar pessoas, independente da religião, independente da fé que ela professa. E tinha lá os depoimentos, e uma pessoa que me conhece, sabe que eu sou pastor, ela entrou em contato e falou assim: ó, eu gostei muito da página, gostei muito dos depoimentos, mas fiquei decepcionado. Eu falei: por quê? Falou: porque todos os depoimentos não tinha nenhum que engrandecia o nome de Jesus. Só tinha 2 que falavam do nome de Jesus. Eu falei assim para ela: você sabe o que é ser testemunha de Jesus de verdade? Quantas pessoas você conhece que falam tanto de Jesus, abrem a boca e falam de Jesus, mas ela não tem o seu comportamento, a sua vida não condiz com o que ela fala de verdade. Agora você conhece pessoas que ela pouco fala, mas o comportamento dela você consegue ver Jesus na vida dessa pessoa. Fala para mim. Outra coisa, Jesus, quando ele pregava, quando ele curava, libertava, quando ele fazia, o que ele dizia para o pessoal? Vai e espalha para todo mundo que eu te curei. Era isso que Jesus fazia? Ele dizia o quê? Vai, não conta para ninguém. Quando Jesus libertou o gadareno, o que foi que Jesus falou para ele? Vai para os teus, para que eles vejam. É o que está escrito, para que eles vejam. Ele não fala: vai e fala de mim, fala para tu. Levar Deus também para aquele lugar. Porque a gente tem uma mania, a gente aprendeu que missões é a gente abandonar tudo que a gente tem para ir fazer alguma coisa. E nem sempre é isso. Mas às vezes missões é a gente pegar tudo que a gente tem e incluir Jesus dentro ali também. Outro dia, uma pessoa me chamou e falou assim: Ricardo, olha só, não sei o que acontece comigo, cara. Falei: o quê? Eu sou evangélico. Quando eu vou fazer culto, eu subo lá no altar, eu ministro, eu prego, faço e aconteço, e é glória a Deus, e é uma maravilha. Minha vida espiritual é uma bênção, eu profetizo na vida das pessoas, acontece. Só que a minha vida não anda, a minha vida não vai. A minha empresa está quase falindo, meu casamento está indo de mal a pior. Eu olhei para ele, eu falei assim: quando tu sobe o altar, quem que vai contigo lá para cima? Ele falou assim: quando eu subo o altar, quem vai comigo é o Espírito Santo. Falei: ótimo, e por que tu não leva o Espírito Santo também contigo para dentro da tua empresa, para dentro do teu casamento? O que está esperando para isso? Faço parte de uma mastermind, só empresários.
E eles me chamaram para palestrar ano passado, lá em Salvador. E era um grupo muito grande, pessoas altíssimo poder aquisitivo. E eu fui convidado para palestrar para eles. E todos lá esperavam que eu viesse trazer uma palestra muito bem orquestrada, voltada para negócios. E eu contei a história da construção de um ministério, de uma vida. E quando eu viro, eu estou olhando para o slide, passando e falando, quando eu virei, estava todo mundo de pé, aplaudindo e chorando ali. E quando terminou, o povo foi me chamar para que eu orasse por pessoas. E naquele dia, pessoas aceitaram Jesus ali naquela mastermind. Ou seja, quando você entende isso e passa a levar Jesus para aquele teu lugar onde você está, seja na tua faculdade, seja no teu trabalho, você vai entender, você vai começar a fluir e cumprir o teu propósito cada vez com muito mais excelência, porque o teu propósito é servir. E às vezes a gente fica perdido por conta dessa comparação e achar que a gente é menos, que dessa comparação achar que a gente não pode, que a gente não tem, que a gente não foi chamado, que isso daí é coisa para o outro. Eu acredito que algumas pessoas elas foram chamadas logo desde o ventre da mãe, assim como a Bíblia ela fala de Jeremias. Eu te conheci desde o ventre da sua mãe, antes de ser formado no ventre da sua mãe. Como João Batista foi formado, ele tinha um chamado já desde o ventre. Mas existem pessoas que elas são chamadas durante um processo. Independente se você foi chamada no ventre da mãe ou durante o processo, é certo que nós precisamos cumpri-lo, porque a palavra de Deus ela diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que se movem segundo o seu propósito. Veja que a gente tem a mania de falar só a primeira parte do versículo, esquece a outra. A gente fala a primeira, Deus me ama, eu vou ser feliz, vai ser uma maravilha. Mas eu digo para você com certeza, eu não conheço ninguém que pode dizer com clareza e dizer assim: olha, eu sou muito feliz fazendo a minha vida sem que ele esteja cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Não tem. Toda pessoa que ela está fora do propósito dela, está fora do chamado dela, ela sempre vai estar capenga, ela sempre vai estar correndo em círculo, ela sempre está caindo, ela sempre vai estar numa crise, ela sempre vai estar perdida. E a gente precisa entender que a gente precisa dessa direção do Espírito Santo. Já está na hora? Então, eu gostaria de propor para vocês nesse momento, para mim não prolongar muito, que nós fizéssemos uma oração agora para encerrar essa pregação, mas que você fizesse a oração e buscasse dentro de você a sinceridade, dizendo ao Senhor, ao Espírito Santo, dizer: olha, Espírito Santo, porque o Senhor disse que o Senhor estaria aqui para nos ajudar e nos guiar acerca de tudo. Então saiba que o Espírito Santo ele é nosso ajudador. Então esteja nesse momento buscando essa sinceridade dentro de você e orando ao Espírito Santo, dizendo para ele: Espírito Santo, me mostra o meu chamado, me mostra aquilo que o Senhor quer que eu faça. E fique atento, porque toda pessoa que pergunta algo ao Senhor pode ter certeza que vai obter a resposta. Você pode ficar de pé.
Jesus, um certo dia, uma certa vez, ele fala o seguinte: por acaso, nós vamos dar graça, falando em outras palavras, né, mais explicado para você entender. Por acaso, nós vamos dar graça ao servo que só lhe faz o que lhe é mandado? Porventura, não chegou esse servo à posição de inútil? Chega a doer, como diria no Nordeste, chega a doer no lombo. Quando a gente ouve uma palavra dessa, é como se Jesus estivesse dizendo assim: você faz tudo o que lhe é mandado? Faço. Então, que bom, você chegou na posição de um inútil. Quando a gente cumpre com excelência, é a gente fazer mais do que lhe é mandado, é fazer mais. É dizer assim: se o Senhor espera que eu entregue para Ele pelo menos 10 almas, eu resgate 10 almas da mão do inimigo e leve para Ele nesse mês, pois eu vou levar pelo menos 11 a mais. Feche os teus olhos, levante sua mão direita para o céu e ore ao Senhor. Procure as palavras, procure a sinceridade no seu coração e peça ao Espírito Santo para que Ele te conduza e te mostre aquilo que você precisa fazer, aquilo que Ele quer que você faça, como você deve atuar, onde você está inserido, na sua faculdade, no seu trabalho, como você vai agir, como você pode ser um instrumento nas mãos dEle de verdade. Peça a Ele, abra sua boca e comece a falar com Ele. Nesse momento, às vezes a gente chega, olha, nós acabamos de passar de um período que teve Copa do Mundo, e quando o Brasil estava jogando e o Brasil ganhava, tinha gente que gritava a ponto de ficar rouco, perder a voz, romper as cordas vocais. Mas às vezes, quando a gente tem que falar com Deus, a gente cerra os nossos lábios e não consegue nem falar com o Senhor de verdade. Então fale com Ele nesse momento. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar aqui. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Olha para cada filho que aqui está, fala ao coração deles nesta manhã. Fala ao coração deles. Mostra, Senhor, como eles podem ser instrumentos na Tua mão, como eles podem cumprir o propósito deles com excelência nessa terra, porque nós sabemos que o plano da salvação está além do só ser salvo, mas que sejamos salvos para que possamos salvar a outros. Espírito Santo, nós queremos ser usados em Tuas mãos como instrumentos, queremos ser usados como um instrumento perfeito, mas precisamos saber, precisamos que o Senhor nos dê essa clareza. E em nome do Senhor Jesus, nós nos submetemos ao Teu pastoreio, nós nos submetemos aos Teus comandos, nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem a nos entregar.